Olá, queridos amigos, irmãos, que bom estarmos juntos no Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E é uma bênção podermos compartilhar, dos pequenos comentários, de algo que nos ressalta no texto da leitura bíblica diária. E hoje, nesse 15 de maio, muito especialmente, no livro de 1 Samuel, capítulos 17 e 18, nós estamos diante de uma narrativa, de uma história das mais conhecidas por todos, mesmo cristãos e até, quiçá, não cristãos. As crianças ouvem ela sempre nas escolas dominicais, em cultos infantis, que trata da luta, daquele conflito, daquela batalha do exército de Israel contra o exército filisteus e com a figura do gigante Golias, homem de 2,90 metros de altura, quase 3 metros. Ele também, com isso, tinha uma capacidade de carregar uma proteção muito grande, por ser um homem de guerra. Ele tinha um capacete de bronze, uma couraça de escamas que pesava 60 quilos. Imagine botar 60 quilos sobre o seu corpo. E também ele tinha caneleiras de bronze. Ele tinha dardo de bronze, a lança dele era tão pesada e grossa, sua haste. Também a ponta de ferro, que pesava 7 quilos, só a ponta da lança. E ali, então, era um homem que por 40 dias, o exército filisteu de um lado, de uma colina, e o exército de Israel, Saul e os seus homens, do outro lado, em uma colina, e entre eles o vale de Elá. E ali se apresentava por 40 dias este homem, esse gigante, afrontando o exército de Israel. E aquilo trouxe tanto medo, receio, sobre aquele povo. E essa era a estratégia, a conversa, a fala. Eu sei que nós podemos tirar muitas lições da batalha de Davi com Golias, E é assim que a gente ouve as histórias bíblicas. E nessa questão, esta era uma das estratégias: intimidar, fazer a pessoa ouvir, criar coisas na sua mente, incapacidades. Era isso que o gigante estava colocando, para o povo, o exército de Israel, que eles não teriam condições, de vencê-lo, e assim afrontava por 40 dias. E nesse tempo, então, já chegando para o final desses 40 dias, ocorre que Davi, aquele menino das ovelhas, do rebanho, trazia das experiências do seu trabalho, do seu cuidado, do seu zelo, agora enviado pelo seu pai para trazer mantimentos, aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. E a gente sabe que nesse momento, quando Davi está chegando, ele também ouve as afrontas que o gigante ele faz sobre Israel. E ele procura se inteirar, e havia também essa questão, quem que poderia enfrentar, porque essa era a proposta, alguém para lutar contra ele. Caso fosse derrotado, todo o exército seria subjugado, tanto um quanto o outro, E Davi, ele já era ungido do Senhor, e o seu coração era segundo o coração do Senhor, e ele não pôde tolerar a zombaria daquele gigante, as blasfêmias daquele gigante que amaldiçoava em nome dos seus deuses, ao Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel.
E aquilo moveu no coração de Davi. Eu vou lá, eu vou lutar. As pessoas ficaram admiradas, inclusive o rei Saul, né? Mas ele precisou contar suas experiências. Eu sei que são as experiências que muitas vezes nos levam a nós poder enfrentar outras lutas maiores. E assim Davi contou que venceu um leão, venceu o urso, tinha zelo, cuidado, né? E ele tinha convicção de que ele poderia vencer aquele gigante. Talvez dependeria também do Senhor, né? Da mão de Deus, não tem dúvida. Mas, sobretudo, Davi, ele certamente percebeu alguns detalhes. Aquele homem se movia não tão agilmente, talvez também por ser grande, mas carregava um peso muito grande com ele. Davi era rápido, ágil, né? E ele também pensou que deveria de guerrear com aquele gigante, não da forma que ele gostaria, que o gigante gostaria, né? Que fosse lutar próximo, né? Homem a homem. E Davi sabia que aquela luta ele não ia vencer de perto. Ele não ia subir sobre aquele homem, enfim, ele tinha que vencer ele de longe. Mas, ao mesmo tempo, também ele venceu na mentalidade daquele homem, pois ele sobressaiu nas suas palavras, né, dizendo àquele gigante que não era assim, não. Ele haveria de cair, né, morto. E Davi disse para ele, né, eu vou ainda cortar a tua cabeça, vou dar para os animais, né, os corvos, e ele vai dizendo que você vem a mim com lança, com espada, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo. Então ele se colocou, né, mentalmente, espiritualmente, né, para poder vencer. E ele de longe pega a sua funda e acerta, né, e ele vence o gigante. O povo ficou admirado, certamente, pois logo o povo dos filisteus fugiu e o povo de Israel foi atrás até as portas das cidades dos filisteus, e venceu a eles naquele dia. A partir de então, ele ficou com Saul, né? Saul não permitiu ele voltar, e ele então começa cada vez mais ficar próximo à área do governo de Israel. É uma dádiva, né? A gente poder servir esse Deus que também vence as nossas batalhas. No Evangelho de João, nós estamos vendo Jesus ministrando, né, no templo, e quando ele fala sobre a sua natureza eterna, porque João, ele é o Evangelho que traz as doutrinas da divindade de Cristo, e ele vai aqui entrando nesses assuntos de eternidade. Como é lindo ver esse capítulo 8 e 9 de João. E assim diz que os judeus, ao ouvirem essas coisas, creram nele. Bem, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que Deus nos abençoe.